trabalho de hoje, a gente vai trabalhar as nossas partes, né? E é interessante porque no grupo, no encontro de prosperidade e no encontro de relacionamentos afetivos, a gente trouxe a nossa parte que tem dificuldade em prosperar, a nossa parte que tem dificuldades nos relacionamentos afetivos. E eu acho muito interessante esse conceito de partes. Por quê? Porque nós identificamos com as partes, né? Nós achamos que nós somos aquela parte. Então, normalmente a gente vai falar, minha vida não anda para frente, eu não tenho prosperidade, eu tenho muito problema, eu tenho doença X, doença Y, eu não tenho sorte no amor, ou eu tô sempre sozinho, eu já fui traído. Então, a gente traz tudo pro eu. E nesse trabalho com os pleidianos, principalmente, eu comecei a entender que existem várias partes nossas, mas que na verdade não somos nós, porque nós, quando eu falo o meu eu, é o meu eu divino, né? O meu eu essência, que é pura luz, que é puro amor. Então a gente assim confunde, só que nós estamos vivendo uma era agora em que estamos sendo chamados a trazer à tona, a consciência, o nosso eu luz, eu superior, eu divino, cada um trata, né, isso numa terminologia, mas é essa a nossa essência. Então, nesse trabalho das partes, o que a gente faz? A gente procura sair da identificação. Então, a gente traz essa parte distanciada de nós, inclusive para que a gente possa observá-la, né? Para que a gente possa olhar para ela, entender talvez o processo, o que está ligado a ela e assim por diante. Quando eu comecei a receber essa orientação de trazer as partes e tudo, que eu comecei a procurar uma explicação mais exata do que era isso, eles me deram um exemplo de uma analogia que eu acho muito legal. É aquela assim, se a gente pensar, o ator, ele tem uma identidade própria, ele tem lá o nome dele, a família, onde ele foi criado, ele tem a história própria dele. E ele escolheu na profissão dele ser ator ou atriz. A cada trabalho que ele faz, ele vai desempenhar um personagem, né? Ele vai ser lá mocinho, sei lá o que, o pobre, o rico, o dono, não importa, ele desempenha um papel, né? É aquele personagem que ele vai naquele trabalho dele por X tempo desempenhar. Ele terminou, ele vai para casa dele, vamos dizer que seja o teatro, ele terminou a apresentação, ele saiu dali do palco, na verdade, ele volta a ser ele, né, com a identidade própria dele. Então, até a gente vê assim, já vi alguma coisa, matérias falando que às vezes alguns atores, eles precisam de um acompanhamento até psicológico, porque às vezes ele pode entrar muito dentro do personagem, até mesmo porque para o preparo do ator e da atriz, os laboratórios, as vivências são muito profundas, né, para que ele realmente traga aquele personagem, mas de qualquer forma, ele não é aquele personagem. Então, quando eles foram me passando isso, porque isso foi um momento em que começaram a trazer essas partes, eu fiquei assim, mas o que é isso e tal? E eles me deram esse exemplo. Nós, que estamos aqui no planeta Terra, é como se nós fôssemos os atores, né? Nós temos uma identidade, uma individualidade que é de pura luz, né, ligado ao Criador. Quando a gente vem para o planeta, em várias encarnações, a cada encarnação a gente vai trazendo um personagem, só que a coisa é muito mais ampla, né? Porque a gente vai ter aquele papel, por exemplo, eu sou a Cacilda, eu estou aqui, vamos dizer assim, com esse personagem, com esse papel, mas eu desempenho outros papéis, filha, mãe, irmã, terapeuta, amiga e assim por diante, né? Então, dentro dessa própria vivência, eu tenho outros personagens, vamos dizer assim, outras partes assumidas, mas dessas interações, das minhas experiências, eu também crio outras subpartes, vamos dizer assim. Normalmente eu trago tudo como a parte, então aquela minha parte que por algum motivo ela tem sempre um conteúdo de medo, né? Ela tem medo de tudo, medo de morrer, medo de não ter dinheiro, a carga de medo, a conotação emocional maior dela é o medo, ela é uma parte minha, não sou eu. Só que aqui nessa existência, muitas vezes a gente, não só nessa, mas a gente já desempenhou papéis, muitas vezes dentro do mesmo padrão. É como se já tivéssemos ensaiado com aquele personagem, naquele papel, muitas vezes, né? Então, o medo, ele fica forte demais, a tristeza, a perda, a falta.
que vai aí muitas vezes acarretar problemas na área financeira, e assim o sentimento de inferioridade, de não merecimento, a culpa. Então são papéis desempenhados muitas e muitas vezes que vão tomar o personagem pelo indivíduo, o ator, quando na verdade eu tenho a minha individualidade. Então, se vocês procurarem nos vídeos do YouTube, eu tenho lá vários outros trabalhos com as partes. E eu acho muito interessante quando a gente começa a se abrir para olhar para a gente dessa forma. Então, eu consigo, talvez, sair um pouco de cena e olhar aquela parte. Então, aquela parte que está vivendo uma situação de dificuldade, eu procurar realmente, é como se eu estivesse trazendo ela à minha frente. E isso a gente pode fazer. Traga aquela sua parte, por exemplo, a parte que tem dificuldade no relacionamento afetivo. Olhe para ela, o que ela está representando, o que tem envolvido ali, para que ela sempre desenvolva esse papel de não conseguir um relacionamento equilibrado, saudável. Então, eu tenho trabalhado, e na verdade o meu trabalho ele é muito focado em achar as partes, identificá-las e trabalhá-las, né? Então, muitas vezes vocês vão ouvir em outros trabalhos eu falando, traga a sua parte. E a gente traz as partes dos outros também. Vamos dizer que a gente faça um trabalho e vem uma figura da sua mãe, da sua avó, um ex-marido, ex-esposa, filhos, são todos partes, porque a essência de todos é luz, né? E na luz não existe escassez, não existe falta, não existe doença, não existe nada. Luz é abundância, é amor, é tudo de melhor que existe. Então essas partes com as quais nós nos relacionamos, essas pessoas, são partes delas também, muitas vezes partes desequilibradas, carentes. E o que eu percebo cada vez mais é que todas as partes necessitam de uma coisa em comum: amor, acolhimento, amor e atenção, né? É isso que a maioria das partes precisa. A gente até nos trabalhos mais individualizados e nos cursos mais focados, a gente vai ver que é através da energia do amor, mas daquele amor, como eu falei, elevado, né? Não amor apegado, não amor de posse. É ele que vai curar, é ele que vai liberar, e aí que tudo vai acontecer. Então eu trouxe uma explicação, porque hoje nós vamos trabalhar algumas das nossas partes, ou várias delas, né? Aqui você não precisa se prender muito ao que você está vendo, se você está conseguindo ver tudo ou não. Não, você se solta para o trabalho, né? E é normal se você adormecer, tiver muito sono. Às vezes eu sei que eu estou falando aqui, já tem gente morrendo de sono, já está batedeira no coração, alguns, cada um com uma reação. Tenha calma, né? O trabalho ele é conduzido por hierarquias assim de uma energia maravilhosa. Normalmente a gente tem estendido o trabalho para todo o planeta, chega um momento que ele se estende, algumas pessoas, muitas pessoas conseguem acompanhar. Alguns me perguntam sobre seus familiares. Ai, Cacilda, eu posso pôr o nome da minha mãe, do meu pai? Você não precisa pôr nome algum, porque de uns 2 meses para cá, eles autorizaram e mandaram que eu avisasse que não só vocês, como familiares, amigos queridos, serão trazidos para o trabalho também. Vai ter um momento em que eu vou verbalizar, e mesmo que eu não verbalizar, vocês podem ter certeza que familiares, pessoas próximas de vocês e queridas, também estão sendo tratadas dentro de tudo aquilo que é permitido e possível. É óbvio, porque existe uma organização aí muito maior que sabe exatamente como auxiliar, de que forma, até onde pode ir, assim por diante, ok? Então nós vamos hoje fazer um trabalho específico com as nossas partes. Eu vou abrir aqui um pouco